Olá a todos, sou Gabriela Domingos Lima e vou apresentá-los o trabalho que tem como título Modelagem de escoamento em diferentes escalas de rio intermitente no semiárido, aplicação do modelo VASA. Esse trabalho também tem como autoria Thales Bruno Rodrigues de Lima, aluno de pós-graduação do PPGE, no caso doutorado. Eu fui aluna recentemente de mestrado e também o docente, professor José Carlos de Araújo. Bom, a disponibilidade hídrica ela está cada vez mais escassa, seja pelo aumento da demanda ou pela diminuição da oferta. Os rios que eram considerados perenes estão sendo considerados intermitentes e efêmeros. Aí, com o tempo, a gente pode observar que existe essa expansão da seca, e para isso é importante que sejam realizados estudos. Nesse trabalho, a gente vai utilizar o modelo VASA. Que modelo é esse? É o modelo de disponibilidade de água em ambientes semiáridos. No português, ele significa isso. E o trabalho tem como objetivo verificar se o modelo VASA ele é capaz de representar a intermitência em rios semiáridos em diferentes escalas espaciais da bacia hidrográfica. A área de estudo ela está localizada no município de Aiuaba, que fica a sudoeste do Ceará, onde próximo a esse retângulo. E esse retângulo ele destaca a bacia do Benguê, que é toda essa bacia que está dentro do retângulo, com 933 km². Aninhada a ela está a bacia da Aroeira, em cinza mais claro, com 800 km². E também temos a bacia experimental de Aiuaba, a Bea, com 12 km², que é essa menor, cinza mais escuro. Em círculo, nesse círculo, representando esse círculo, nós temos o reservatório do Benguê. Nesse quadrado nós temos a passagem molhada da Aroeira, e nesse triângulo na Bea nós temos o açude Boqueirão, que é o reservatório do Boqueirão. Todos esses são os exutórios, tanto do Benguê quanto da Aroeira e da Bea. Nessa linha em cinza, aliás, nessa linha em preto que a gente vê ao decorrer da bacia do Benguê, nós temos o rio Umbuzeiro, com 78 quilômetros de extensão. A precipitação média anual no município de Aiuaba é de 550 milímetros e a evaporação potencial anual é de 2.500 milímetros. O escoamento ele se dá basicamente pelo processo ortoniano, que é aquele em que a intensidade da chuva ele supera a capacidade de infiltração do solo. Os dados que a gente vai utilizar são dados de medidas em campo e de balanço hídrico. E nós vamos utilizar também como métrica para o trabalho os dias com escoamento, ou seja, os dias que houve ou não escoamento na bacia. O período de análise nas bacias são os seguintes: para o Benguê é de 2004 a 2020, de acordo com os dados que a gente obteve pela COGE, os dados de reservatório. Para a Aroeira de 2011 a 2020, com exceção de 3 anos, sendo eles 2013, 14 e 17. Os dados foram obtidos in situ pelo grupo Hidroced. E na bacia experimental de Aiuaba são os dados de 2005 a 2014, também foi obtido pelo grupo. Os dados de saída do modelo são invasões diárias, dos rios principais, mas a gente vai converter essa vazão em dia que houve ou não escoamento. E o parâmetro estatístico que nós vamos utilizar é o Nash Efficiency Sutcliffe, também conhecido como Nash, a gente chama normalmente de Nash ou NSE. A bacia ela foi fragmentada em 30 subbacias, mas não foi um trabalho realizado nesse trabalho específico, já é um trabalho que já vem de outros autores. Outros autores fizeram essa fragmentação e a caracterização da bacia. Então, existem vários dados de entrada no modelo, como dados de clima, terreno, rio, reservatório, e já houve essa caracterização ao longo dos anos por outros autores. E também o modelo ele apresenta vários dados de saída. Nesse caso, desse trabalho, nós vamos utilizar o dado de saída como fluxo dos rios. Como eu já falei, a gente vai considerar vários estudos de vários autores, e aqui nós trouxemos alguns para destacar alguns trabalhos, como de Gantner e Bronster, 2004, Medeiros e de Mamed. A variação da condutividade hidráulica saturada do solo do rio vai ser um parâmetro que a gente vai modificar nesse trabalho. Ele vai ser o que a gente chamou de CASAT, que é dado por milímetro hora, e a gente foi modificando ele entre 5 e 1000. De Figueiredo e colaboradores fizeram análise na BEA e verificaram que
as condutividades na BEA estavam variando entre 1 e 500 milímetros por hora. A gente modificou para verificar 5 e 1000 para ver qual seria a resposta do modelo à aplicação dessas condutividades. Aqui nós temos os resultados obtidos. Nós podemos observar que nessa primeira coluna nós temos as simulações realizadas, as parametrizações de 1 a 7. Nessa segunda coluna nós vemos os parâmetros que foram modificados no caso de 5 a 1000, 5, 7, 10, 50, 100, 500 e 1000. Na terceira, quarta e quinta coluna nós observamos os resultados estatísticos, no caso Nash. Quanto mais próximo de 1, melhor foi o desempenho estatístico do modelo na simulação, comparando a realidade, ao dado medido. E na sexta, sétima e oitava fila, nós temos os dias com escoamento acumulado ao longo do tempo, período analisado. Aqui nós observamos os dias com escoamento para o Benguê, para a Aroeira e para a BEA. E aqui no local, no canto direito da apresentação, nós observamos os dados medidos, enquanto que na tabela nós temos todas as informações de escoamento simulado, na parte direita nós temos de dados medidos. Bom, a gente pode ver que na primeira, segunda e terceira simulação, nós obtivemos um dado estatístico positivo, de Nash positivo para as duas primeiras bacias, que são as duas maiores, Benguê e Aroeira. Nós observamos que para a bacia experimental de Aiuaba, a BEA, o melhor desempenho estatístico, que destacado em preto, todos os positivos, a gente pode ver aqui, foi na sexta simulação, no caso da BEA. Porque o dia com escoamento, os dias acumulados com escoamento na bacia foram de 30 dias, a gente pode ver aqui na última coluna, comparado aos dados medidos que foram de 42 dias. Ou seja, quanto menor o CASAT que a gente coloca, a gente pode observar na coluna 2, quanto menor o CASAT, maior são os dias com escoamento, que já era esperado. Ou seja, quanto maior o CASAT, maior é a infiltração, ou seja, menor é o escoamento. Então, já era algo esperado. E por que que o escoamento ele não responde bem à BEA, mas responde bem à bacia do Benguê e da Aroeira? Como a bacia do Benguê e da Aroeira são maiores e mais próximas, existem essas informações mais parecidas. E quando a gente aplicou aqui as informações do CASAT na parametrização, digamos assim, nós generalizamos o mesmo valor, por exemplo, o CASAT 5 ou CASAT 7 para as 30 subbacias. Então, pode ser que seja necessário adicionar informações diferentes para cada subbacia. Mas o trabalho foi realizado para ver qual seria essa resposta do modelo. Nós destacamos também a simulação 2, que foi aqui que nós consideramos que houve um valor considerável da parametrização para o Benguê e para a Aroeira. Aqui a gente pode observar que houve essa proximidade ao decorrer do tempo do Benguê, apesar do valor simulado estar bem superior. Aqui na Aroeira nós vemos que inicialmente houve esse distanciamento, mas ao decorrer do tempo depois tornou-se próximo, os dias com escoamento acumulado, ou seja, houve essa compensação ao decorrer do tempo. E para a BEA, os dias simulados foram sempre superiores aos medidos. Para que haja necessidade, para que haja essa igualdade, seria necessário aumentar a condutividade hidráulica saturada para próximo de 500. Bom, o que foi que nós observamos? Como conclusão, que não foi possível representar a intermitência nas três escalas simultaneamente e que o valor aplicado do CASAT gerou um resultado satisfatório nas bacias do Benguê e da Aroeira, mas não da BEA. Para próximos trabalhos, a gente pode fazer essas diferentes aplicações de condutividade hidráulica saturada no solo e também fazer as análises na bacia para verificar como seria a aplicação em cada uma delas. Aqui nós temos as referências de Figueiredo, Mamed, Medeiro e também do Nash, e nós convidamos para que vocês leiam o artigo. Obrigada.